Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou eu aqui de volta, meu nome é Breno Berdan, eu sou oficineiro de teatro da Secultur, Secretaria de Cultura e Turismo de Paranaguá, e eu vim aqui para a aula 3 da oficina de teatro online da Secultur. Espero que vocês tenham gostado das aulas da semana passada e espero que as aulas de hoje sejam bem proveitosas para vocês. Lembrando, as oficinas serão toda semana, 50 minutos de aula, aqui no canal do Cultura na Rede, da Secultur, onde vocês vão ter o conteúdo, o grosso do conteúdo aqui, e todas as quintas-feiras vocês vão ter quase 2 horas de live, 1h50 mais ou menos, lá no meu canal do YouTube, que é Breno Berdan. Lá vai ser as quintas-feiras às 15 às 17 horas, onde vocês poderão tirar dúvidas comigo, fazer perguntas sobre o conteúdo que eu vou passar nas aulas dessa semana, e conto com vocês tanto aqui quanto lá também, tá bom, pessoal? E essa semana eu vou trabalhar com um tema dentro da montagem de teatro que é um dos principais e um dos primeiros que nós fazemos, que é dramaturgia. Não confunda, não é drama, só drama. Mas é que na aula passada eu falei sobre as profissões que permeiam o meio do teatro. E uma profissão que eu não citei foi a profissão do dramaturgo. Tá, não me condenem por causa disso. Falta profissão! Mas é que existem inúmeras profissões e essa eu quis me aprofundar mais essa semana, porque eu acho interessante esse tema e desenvolver bem essa profissão, esse trabalho realizado pelo dramaturgo. Mas o que é dramaturgia? Dramaturgia é a arte ou técnica de escrever e representar peças de teatro. Dramaturgia também pode ser entendida como o conjunto das peças escritas durante um período. Deu problema na minha luz, mas vamos continuar. Ou também a antologia de textos escritos por um autor. Por exemplo, a dramaturgia de Corpo Santo, a dramaturgia de Ana Maria Machado, a dramaturgia de Bertolt Brecht, a dramaturgia de Gianfrancesco Guarnieri e tantos outros que eu podia estar citando e fazer 50 minutos só citando o nome de autor, de dramaturgo. Se aprofundando um pouquinho mais sobre o que é dramaturgia, também podemos falar que é o ofício de escrever textos que têm o objetivo de ser representados. Esses textos têm o objetivo de ir para o palco, não simplesmente um texto romântico. Não que seja simples um texto romântico, mas o texto romântico ele foi feito para ser lido. O texto dramatúrgico foi feito para ser representado, para ter uma atuação, para os atores fazerem esse texto acontecer. Ou seja, de uma certa maneira nós podemos dizer que o texto dramatúrgico ele é escrito especificamente por causa da ação. Ele é escrito para que haja ação. E a etimologia da palavra dramaturgia? Vou explicar para vocês. O drama vem do grego, que significa ação, feito, fazer, peça. Especificamente sobre algum feito, seja ele positivo ou negativo. Dedran, que é fazer, representar, mais ergos, que é trabalhador. Aqui mais como engendrador, produtor, especificamente trabalho, então seria o trabalho da ação, mais ou menos o significado etimológico da palavra dramaturgia. No grego era utilizada a palavra dramaturgos. Não sei direito se a pronúncia é essa, porque eu não sou fluente em grego, não falo grego, tá pessoal? Mas essa palavra tinha um significado como o escritor de peças de teatro. Simples assim. E nós podemos citar os grandes dramaturgos da época grega, podendo falar da comédia do Aristófanes e na tragédia de Eurípides, Sófocles, Ésquilo. Esses são grandes nomes da dramaturgia clássica grega. Isso lá, 600 anos antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo, mais ou menos nessa época. Um dramaturgo alemão chamado Gotthold Ephraim
Também não sei se a pronúncia é assim, mas eu vou deixar escrito o nome do cara aqui para vocês, porque eu também não sou fluente em alemão. Todo mundo sabe que minha segunda língua é Tupi-Guarani. E ele é considerado o pai da dramaturgia moderna. Por quê? Por causa que em seus textos ele colocava um grande grau de crítica social contra a sociedade alemã na época. Trazendo para a realidade nacional, nós podemos citar alguns grandes nomes da dramaturgia brasileira que eu admiro muito. Ariano Suassuna, Plínio Marcos, Maria Clara Machado, Corpo Santo, Timochenko Webb. Podemos também falar de Nelson Rodrigues, que também é um grande dramaturgo, talvez o mais conhecido do Brasil. Ele tem uns textos assim fantásticos. E qual que é a diferença entre o texto romântico e o texto dramatúrgico? Às vezes fica meio difícil de diferenciar, porque muitos textos românticos eles são adaptados de forma dramatúrgica para alguma obra. Vamos usar alguns exemplos. A saga Harry Potter. A saga Harry Potter foi escrita como um romance em 7 volumes. 7 volumes? Eu acho que é isso, eu não lembro agora. São 8 filmes, 7 volumes. Acho que é isso. Que eles adaptaram na Warner Brothers. Warner Bros. Para fazer os filmes. O texto que estava nos livros não é exatamente igual ao que está nos filmes. É uma adaptação. E existem muitos outros que a gente pode citar. Crepúsculo... A gente pode falar A Culpa das Estrelas, falando na questão, é lógico, da teledramaturgia ou dramaturgia de cinema. Mas falando do teatro, vou dar um exemplo muito palpável de qual é a diferença entre um texto romântico e um texto dramatúrgico. Esse aqui, Um Conto de Natal, de Charles Dickens. Esse aqui é da editora de Ouro e é uma adaptação de Elze Lessa. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês identificarem como que é um texto romântico. E logo em seguida eu vou ler um texto dramatúrgico para vocês terem um parâmetro de ambas as partes. Capítulo 1. Um Conto de Natal. Comecemos afirmando que Marlin estava morto. Não podia haver a menor dúvida. Sua certidão de óbito fora assinada pelo padre, que encomendara o corpo, o sacristão, o coveiro e algumas pessoas mais. Também Scrooge, seu sócio, lá deixara a sua assinatura, e só isso valia como um testemunho irrefutável. Tão sólida era sua reputação na praça. Sim, o velho Marley estava bem morto. Disso Scrooge estava convencido. Fora seu sócio por muitos anos, o único beneficiário do seu testamento, o único administrador dos seus bens, a única pessoa neste mundo a quem ele jamais fizera uma confidência. Mas, apesar de tudo isso, a morte do seu amigo não impedira Scrooge de celebrar o triste acontecimento, realizando um bom negócio no dia do enterro. Esse é um exemplo de texto romântico. Vocês podem identificar uma questão aqui. O texto romântico ele tem uma questão narrativa, nada impede de ter algumas falas no meio, só que sempre assim com muita rubrica, com muita explicação, falando do qual é o sentimento daquela personagem. Sim, eu digo a personagem sempre, porque a palavra personagem vem da palavra persona, e persona é uma palavra feminina, então não importa se o personagem é um homem, uma mulher, macho, fêmea, é a personagem. Entenderam? Agora eu vou dar um exemplo para vocês de um texto dramatúrgico, uma peça chamada A Viagem de um Barquinho, de Silvertoft. Nem todos os textos dramatúrgicos começam assim, mas esse tem uma descrição do cenário logo no início, que diz assim: um lugar todo branco. Aparece uma lavadeira toda de branco. Ela vem com uma trouxa à cabeça. Começa a preparar a roupa para lavar.
toda roupa também é branca. Isso ele fala mais ou menos como é o cenário e também coloca uma rubrica. O que é rubrica ou rúbrica? É uma descrição breve do que tem na cena ou de uma determinada ação. Não necessariamente tem que ter isso no texto dramatúrgico. Eu, quando escrevo meus textos, eu costumo deixar o mínimo possível de rubrica, mais falas e ações mesmo dos personagens e na fala mesmo deles. Porque eu acredito que fica muito fácil e tipo, parece que está formatando a peça, ela tem que ser montada daquele jeito, com aquele cenário, entende? Eu não costumo fazer desse jeito, mas vamos para o texto. Lavadeira. Vim lavar a minha roupa nesse lugar. Minha roupa é branca. O lugar também é branco. Eu não vejo um tiquinho de azul, cor de água de rio ou de lagoa, para lavar a minha roupa. Como é que vai ser? Lavadeira procura água. Lavadeira. Tudo branco. Eu preciso muito de um pouco de água azul. Espere aí, eu volto já. Sai correndo. Volta em seguida com um longuíssimo pedaço de pano azul. Lavadeira. Pronto, eu trouxe um segredo. Eu trouxe um segredo de verdade. Isso aqui, mostra o pano, é um rio de água azul. Um rio de brinquedo. Vou estender o meu rio em voltas e voltinhas, até lá longe. Onde acabam os rios? Vim lavar a minha roupa com água pura e sabão. Nesse rio de brinquedo que eu estendo nesse chão. Nossa, como a água está gelada. Ati! Vou acabar resfriada. Ati! Lavadeira começa a lavar a roupa cantando. Lavadeira. Lava a roupa todo dia, que agonia. Conseguiram compreender um pouco da diferença entre um texto dramatúrgico e um texto romântico? Esses exemplos eu dei para vocês para ficar mais claro. Caso aconteça alguma dúvida, vão lá no meu canal acompanhar a live da semana, que eu tiro toda e qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o conteúdo da semana, tá bom? Gostaria também de citar para vocês um trecho do final de um livro chamado O que é Dramaturgia, da Renata Palottini, que ela é uma professora da USP, filósofa e dramaturga. É essencial que, ao avaliar esse trabalho, não reste ao leitor a impressão de que, obedecendo algumas regras e seguindo alguns ensinamentos, pode-se sempre fazer um bom teatro. Claro está que, na verdade, o único que importa é o resultado final, seja qual for o caminho seguido. Ou seja, não importa qual técnica que você vai usar para escrever seu texto, não importa qual estilo que você queira escrever. O que importa mesmo, ao final, é o resultado. É como a peça será transportada para o público, ou como o texto dramatúrgico poderá se encaixar em uma montagem de teatro. Às vezes um texto muito complexo, com uma ideia assim muito escabrosa, fica difícil de se montar. A não ser que seja, por exemplo, um teatro absurdo, que ele já vem com uma pegada assim de um texto assim que às vezes é nonsense, às vezes não faz muito sentido, mas que tem uma importância e muitas vezes uma... Não sei se o certo é falar semiótica, mas tem uma segunda intenção, tem alguma coisa escondida atrás, alguns significados ocultos, e isso é muito interessante. Não esqueçam de assistir às próximas aulas. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do Cultura na Rede para não perder nenhuma oficina. Tá tendo, além das oficinas de teatro, oficina de fotografia, oficina de violão, oficina de desenho, de pintura, tantas outras oficinas. Capoeira também tá tendo, grafite, tá muito legal de grafite com o professor Tomás. Acompanhe as outras oficinas que vocês vão com certeza tirar bom proveito de todas elas. As minhas monitorias em live vão ser no meu canal, Breno Berdan, todas as quintas-feiras, às 15 horas.
Então vocês podem ir lá e assistir a live para tirar suas dúvidas. As lives ficarão salvas no meu canal para quem quiser acompanhar após o término delas, vão ficar lá gravadas. Porém, vocês não vão poder tirar suas dúvidas, porque eu não vou estar mais online. Então, eu vou contar com vocês para vocês estarem na hora que eu estiver online. Beleza? Qualquer coisa, vai estar aqui o link do meu canal aqui no primeiro comentário. Vou deixar um comentário aqui para vocês. E até breve. Tchau, tchau.